Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Droga, não consigo libertá-lo das faixas. Mesmo que tente mover o domínio de Deus, ele apenas treme e não se move do lugar. Melhor deixá-lo assim por enquanto. Ele deixa os círculos para trás e caminha pelo palácio, reflexivo. Esse palácio é um local de grande importância e certamente deve abrigar mais do que apenas aqueles anéis que controlam o domínio de Deus. Ao chegar diante de uma porta e abri-la, depara-se com uma estátua e exclama: "O que é isso?" Observa a espada e comenta: "É a espada da cobra altaneira. Deve ser a estátua de Chi-Yu." E reflete: "Minha mãe mencionou que ele é meu avô, então essa estátua provavelmente representa a sua encarnação." Um guerreiro formidável como Chi-Yu foi quem concebeu o domínio de Deus para auxiliar seu povo na fuga. Quão formidável seria seu adversário para levar a tais medidas? Nota algo escrito em uma pedra: "Eu sou Chi-Yu, o líder do povo Novili e um guerreiro de valor inquestionável. Enfrentei uma grande derrota, mas não podia simplesmente ficar inerte enquanto tudo desmoronava. Assim, construí um barco para auxiliar as dezenas de milhões do meu povo a escaparem." Após a leitura, o prota pondera: "Então é verdade, Chi-Yu foi quem ergueu o domínio de Deus como um meio de salvar o povo Novili." Infelizmente, muito tempo depois, o povo Novili foi exterminado pelos guardas Xuanyuan. Um dia após, o prota deixa o palácio, suspirando e pensando: "Não encontrei mais nada de significativo neste palácio. Agora que confirmei minha origem, está na hora de agir em prol do domínio de Deus e do povo Noveili." Ele usa o guarda-chuva para retornar. E ao chegar, a Luoyan pergunta: "Irmão, está tudo bem? Se machucou?" O prota responde: "Não se preocupe, o guarda-chuva resistente ao sol me protegeu adequadamente das chamas da essência solar. Não sofri nenhum ferimento." E o Taibai indaga: "Luo Zheng, aconteceu algo ruim? Por que o domínio de Deus tremeu tanto?" E o prota responde: "No início, consegui controlar tudo com tranquilidade, até que percebi quão fácil era manejar os movimentos do domínio de Deus no palácio." "Mas então?" E o velho interrompe: "O que aconteceu depois?" E o prota, visivelmente irritado, relata: "Uma faixa de luz vermelha surgiu do fundo do caos e envolveu o domínio de Deus. Tentei deslocar o domínio de Deus para escapar das faixas, mas foi inútil. O domínio de Deus parou de cair, mas parece que não conseguirei me livrar das faixas de luz." E o Taibai reage: "Uma faixa de luz vermelha? Ela prendeu o domínio de Deus?" O velho questiona: "Que tipo de faixa de luz possui força suficiente para prender todo o domínio de Deus?" E o Taibai questiona: "Tem certeza do que viu?" E o prota confirma: "Sim, absoluta certeza. Fiquei observando por muito tempo. A faixa veio debaixo do domínio de Deus, ou seja, do fundo do caos." E o Taibai reflete profundamente e compartilha: "Meu mestre me disse há alguns anos que o lendário domínio mãe não é o único lar de seres extraordinários. Existem inúmeros seres no fundo do caos, desprezados pelos antigos deuses do caos. Eles são chamados de demônios de outra terra por aqueles do mundo mãe." O velho inquere: "Quão poderosos são esses demônios da outra terra?" E o Taibai balança a cabeça, admitindo: "Não sei, o mestre não detalhou muito sobre eles." E o Taibai expressa com as mãos abertas: "Não temos como lidar com eles, e começo a pensar que fomos enganados para sermos arrastados para esta situação." O velho protesta: "Eu não enganei ninguém. Estamos juntos nessa desde o início, e mais cedo ou mais tarde terão que tomar uma decisão." E o Taibai conclui: "Podemos ignorar os demônios de outra terra por enquanto. Ao menos, o domínio de Deus não está mais em queda, e tudo está seguindo nosso plano." E o prota revela: "Ainda não tive a oportunidade de refinar a espada portadora da sombra e aprofundar minha compreensão sobre o verdadeiro significado da benevolência e malícia." O ancião do clã da espada sugere: "Venha comigo." Mostra-se o prota em outro local, na sala de cultivo secreta, na cidade do Deus da Espada. O prota reflete:
Meu entendimento do verdadeiro significado do Dao ainda é superficial, incapaz de utilizar como Yaner. Preciso aprender a usar meu verdadeiro significado do Dao da natureza mais eficazmente, mas, por agora, devo focar em memorizar o verdadeiro significado da benevolência e malícia. Ele desenrola o pergaminho e profere: um pensamento maligno pode desencadear uma guerra, assim como pensamentos malignos incitam o mal. Pensamentos positivos podem conduzir ao caminho correto. 3 horas depois, o prota revela: em tão pouco tempo, compreendi 3.000 palavras, muito mais rápido do que ao aprender o verdadeiro significado da natureza. O esqueleto observa e comenta: que talento extraordinário! Compreendeu um texto sobre o verdadeiro significado da benevolência e malícia em menos de 6 horas. Seria considerado um gênio lendário, mesmo no mundo mãe. Não é à toa que Luoxi o considera nossa esperança. O prota empunha a espada e decide: agora que entendi parte do verdadeiro significado da benevolência e malícia, devo tentar começar a refinar a espada portadora da sombra. Ao presenciar a cena, o esqueleto comenta: o quê? Ele vai tentar manejar a espada portadora da sombra agora? Ah, não. Sua compreensão do verdadeiro significado da benevolência e malícia ainda é muito superficial. E o prota reflete: já tentei utilizá-la anteriormente. Foi como manusear uma espada comum e inerte. Se quero desbloquear todo o potencial dessa espada, devo confiar na minha compreensão do verdadeiro significado da benevolência e malícia. Ele canaliza energia para a espada e começa a entoar: um pensamento maligno pode levar a uma guerra, assim como pensamentos malignos instigam o mal. O prota sente: definitivamente posso perceber uma consciência sutil emanando desta espada. Espera, está me solicitando a fazer uma escolha? Está me pedindo algo bastante vago. Farei uma escolha aleatória, então. Logo após, o prota percebe: ah não, a espada portadora da sombra está suprimindo meu corpo. O esqueleto observa e menciona: a espada portadora da sombra é uma lâmina divina. Apenas guerreiros que alcançaram o reino da margem posterior podem realmente empunhá-la. Se deseja usar essa lâmina divina, precisa entender completamente o verdadeiro significado da benevolência e malícia. Caso contrário, tornar-se-á apenas um servo da espada portadora da sombra. Mas considerando seu imenso talento, questiono-me se conseguirá libertar-se da espada portadora da sombra. Vamos, não me decepcione agora. Se de fato puder tomar a espada portadora da sombra para si, mesmo sendo apenas um verdadeiro deus de nível inferior, eu, Yuan Chendao, com certeza seguirei você e o servirei por toda a minha vida. Ele observa o prota e comenta: a espada portadora da sombra esteve comigo por incontáveis anos. Ela testemunhou muitas batalhas no mundo mãe, e por estar constantemente imersa no verdadeiro significado da benevolência e malícia, desenvolveu uma consciência própria. Portanto, para tornar-se dono da espada portadora da sombra, é essencial obter seu reconhecimento. Existem 2 maneiras de ganhar esse reconhecimento. Uma é ter uma compreensão completa do verdadeiro significado da benevolência e malícia. A outra é usar outro verdadeiro significado do tal para apagar as marcas da espada portadora da sombra. No entanto, isso é uma façanha impossível, a menos que se seja um guerreiro da margem posterior. O prota olha ao redor e constata: parece que a poderosa alma desta lâmina foi quem me capturou. Ele nota uma silhueta e exclama: não consigo sentir meu corpo e meu contato com o mundo exterior desapareceu. O que diabos está acontecendo? Algo está se aproximando de mim. De repente, sofre um ataque. Ele aperta os dentes e pensa: isso doeu demais. Minha alma quase foi dilacerada. O que foi isso? E ele abre os olhos para ver uma espada à sua frente e exclama: uma espada! Uma espada em forma de alma! O prota, boquiaberto, chega perto da espada pensando: esta alma é tão poderosa?
Mas a espada se vira para ele e ataca-o. Ele olha para a espada e pensa: não pode continuar assim. Se eu continuar a ser cortado, minha alma só ficará cada vez mais fraca, e mais cedo ou mais tarde serei engolido pela alma da espada. Devo encontrar primeiro a verdadeira forma desta alma. Ele então retira uma adaga dourada e exclama: Oh, então esta é a alma da espada? Porta-sombra, eu devo lutar. A adaga ataca a espada que desvia e ataca o prota. E o prota exclama, de novo. Ele continua a desviar, pensando: é tão problemático, não esperava isso da espada que minha mãe pediu. Eu realmente me coloquei em uma situação de vida ou morte. A espada começa a lutar e o prota fecha os olhos, pensando: embora eu sempre tenha usado o dao divino cortador de emoções em minha esgrima, a raiz desse dao divino está na alma. Isso é muito perigoso. Devo parar com isso. E exclama, espada desinteressada. Do corpo dele emana uma aura dourada, e uma espada aparece no olho dele. A espada tenta acertar o prota, mas não consegue, e o prota pensa: a alma da espada porta-sombras é apenas uma alma. Visto que está constantemente consumindo, será dominada. 2 horas depois, é mostrado o esqueleto sentado, observando e comenta: por que ainda não existe movimento? É razoável que o confronto entre as almas não possa ser arrastado tanto quanto uma batalha ordinária, e o resultado é muitas vezes decidido em uns instantes. O que o Luo Zhang está fazendo? Ele estica a mão e afirma: deixa pra lá. É melhor eu interferir primeiro. Se Luo Zhang realmente se tornar o escravo da espada porta-sombras, então seria tarde demais. Ele lança um poder. No lado de fora da sala de cultivo, o poder passa, e Luo Yan comenta: de repente senti uma força da alma indo em direção ao meu irmão. O velho questiona: de quem é a força da alma? É mais forte que um santo. Mesmo se tentarmos interceptar, podemos não conseguir parar. Yu Taibai assegura: não se preocupe, não sinto hostilidade. Luo Yan reflete: algo pode ter dado errado no cultivo do meu irmão? O prota rapidamente abre os olhos e corta o poder, e ao perceber exclama: velho Yuan, é você? O velho aparece, e o prota coça a cabeça, comentando: desculpa, só percebi que uma alma entrou na sala. Então ataquei instintivamente. Eu não esperava que fosse você. E ele questiona: você domesticou a espada porta-sombras? E o prota confirma: sim. E ele abre as mãos indagando: como você fez isso? E o prota relata: a princípio, a alma da espada estava constantemente atacando a minha mente, então fundiu completamente com minha própria alma depois de cortar em pedaços com minhas próprias mãos. E ele, boquiaberto, reage: isso é tudo? Tão simples? E o prota afirma: simples assim, e pensa: o que é simples? A alma dessa espada é igual a um maníaco. Continuava me atacando. Tive que continuar ativando o poder da minha alma. Não sei como sobrevivi. Felizmente, no final se transformou em fragmento de alma e fundiu com minha alma. Só então me libertei. O velho ri e expressa: bom, muito bom. Então estou aliviado. Ele some. O prota abre a porta saindo e a Lua Oyan pergunta: irmão, você está bem? O que aconteceu agora? E o prota responde: nada. Ocorreu um pequeno acidente com o cultivo, mas já foi resolvido. O velho observa o prota e comenta: a aura dessa espada deve ser muito semelhante à verdadeira intenção da bondade e maldade. Não parece pertencer ao domínio de Deus. E o prota informa: esta espada foi dada a mim pelo mestre daquela alma momentos atrás. E o velho questiona: é a espada daquele poderoso do reino da margem posterior? E o prota confirma: precisamente. Observando a espada, ele pensa: depois de fundir com a alma da espada, eu já descobri várias habilidades divinas sobre a espada porta-sombras, mas como ainda sou afetado pela verdadeira intenção da bondade na árvore similar, não consigo ativá-la. Vou testar quando sair daqui. Com um olhar sério, ele reflete: agora que recebi o legado e mudei a direção do domínio de Deus, não tenho nada com o que me preocupar por enquanto.
Eu me pergunto qual será o próximo movimento do clã Dongfang com sua derrota na discussão do Tao. É mostrada a montanha de punição. E o Chunjun chega e observa uma passagem, refletindo. De acordo com a 93ª regra da tabela de regras, Mu-Haiji deve ser punido por 3 eras de Deus, mas até lá o conflito no domínio de Deus já estará decidido. É hora de modificar as regras para que Mu-Haiji possa me ajudar mais uma vez. Ele chega na frente da Ardósia governante com um pincel. Ele observa a 93ª regra que está escrito: santos que atacarem o universo de outros santos serão punidos por 3 eras de Deus. Ele começa a jogar moedas e declara: as regras são destinadas a serem escritas por mim. Quem você pensa que é para me confrontar? Ele começa a escrever e, após terminar, anuncia: funcionou. O poder restritivo sai de Mu-Haiji soltando-o. Ele se levanta e pergunta: irmão Chunjun, é isso? E ele confirma: revisei a regra da Ardósia governante. Mu-Haiji se espanta e exclama: o quê? Mu-Haiji estica a mão perguntando: irmão Chunjun, por que você fez tal esforço por mim? Chunjun responde: você também sentiu o choque que ecoou no domínio de Deus há algum tempo, certo? Pelo que parece, o domínio de Deus não vai mais cair, então temos que tomar a iniciativa agora. Não se preocupe, mesmo se o domínio de Deus não cair, podemos mudar as regras da Ardósia e trazer nosso povo para o universo. Então todos os universos serão retirados do domínio de Deus e irão para o mundo-mãe. Mu-Haiji questiona: então o que eu preciso fazer agora? Chunjun responde: eu quero que você me ajude a controlar a região do demônio do abismo. O poder da região do demônio do abismo é poderoso o suficiente para destruir todo o domínio de Deus. Ele exclama surpreso: controlar o abismo? Nessa área, incontáveis feras malignas do domínio de Deus se reúnem por incontáveis anos. Podemos realmente tomar o controle dele? Chunjun assegura: as regras, os guardas Xuan e Yuan vão nos ajudar. O tempo é curto. Mesmo se não agirmos agora, o clã Luo vai fazer seu movimento mais cedo ou mais tarde. Luoshi, ela com certeza vai se mexer. Isso em breve também. Mu-Haiji fica pensativo, lamentando: que pena. Independente de talento, planejamento ou mesmo força, o irmão Chunjun é uma existência acima da primeira classe no domínio de Deus. Mas ele é incapaz de superar seu amor. Aquela mulher Li já tem filhos com Luo Xiao. Por que ele não pode seguir? Ele suspira, refletindo. Ele nunca mente de qualquer forma. O irmão Chunjun nunca quebrou suas promessas para nós. E aconteceu de estarmos no mesmo lado que ele. Pelo menos o clã Luo e Luo Zheng são nossos inimigos comuns. Ele pergunta: então estamos indo para a região do demônio do abismo imediatamente? Chunjun esclarece: agora não. Para conquistar a região do demônio do abismo, nós precisamos de um grande número de pessoas. E eles precisam estar preparados para a batalha. Você vai voltar ao clã Mu primeiro e vai procurar candidatos adequados. Deixar que sejam testados e aguardar a hora certa. Ele indaga: irmão Chunjun, isso significa que tudo já foi planejado? E ele confirma: isso mesmo. Pedir a Dongfang Taiqing para liderar os verdadeiros deuses de grande perfeição para a floresta de redemoinhos. Primeiro, isso permitirá que eles ganhem experiência antes de atacar a região do demônio do abismo. Segundo, se eles conseguirem conquistar a floresta dos redemoinhos, isso vai enfraquecer nosso inimigo. A cena muda para a floresta dos redemoinhos. Uma águia extremamente grande aparece. Taiqing exclama: o poder dessas bolas de fogo são comparáveis ao da O Divino de Fogo da Grande Perfeição. Mantenham a formação e os derrotem antes que cuspam as bolas de fogo. Um homem salta, atacando a ave, mas é acertado pelas costas e cai no chão. Ao ver isso, Taiqing alerta: cuidado com a picada de veneno em suas caudas, quem puder ajudar, dê o antídoto para ele. Hua chega rapidamente e entrega o antídoto. Um pássaro ataca pelas costas de Hua, que lança a bola de fogo e o homem alerta: atenção! Hua ativa o trovão profundo do Dao Divino Aniquilação do Trovão.
Após isso, o homem observa e comenta: isso foi perigoso, e pensa: porém, lidar apenas com os pássaros redemoinhos já é muito difícil. Ainda há mais 3 bestas sagradas pela frente. Conforme as instruções do irmão Tai Qin, se quisermos controlar a floresta de redemoinhos, precisamos derrotar as 4 bestas sagradas da floresta e obter seus tesouros. Depois, ir ao centro da floresta, desvendar a herança e adquirir o anel das 10.000 bestas, o que equivale a controlar esse lugar. Tai Qin neutraliza uma bola de fogo e alerta: cuidado, alguém está se aproximando. Todos se surpreendem e reconhecem. São os 2 discípulos de Gu Bei. Por que eles tinham que chegar agora? Um dos 2 interroga: ei, essas pessoas não são do clã Dongfang? Hua se alarme e reflete. Então esses 2 são os irmãos seniors de Luo Zheng, Jing Wuhuan e Yu Shenfeng. A águia prepara-se para soltar uma super bola de fogo. Tai Qin, alarmado, avisa: nada bom, esse pássaro redemoinho está prestes a acumular energia espiritual suficiente. Se lançar a bola de fogo devoradora do céu, as consequências serão inimagináveis. Podemos todos perecer. Agora é um momento crítico. Preciso neutralizar o pássaro redemoinho primeiro. Dong Fangying lidera alguns dos membros para conter esses 2. E ele concorda. Tudo bem. O homem começa a gerar um poder dourado acima da cabeça e anuncia: disco divino vinculativo. Ele conduz o grupo contra os 2. Ao se aproximar, adverte: vocês 2, se forem inteligentes, vão recuar rapidamente. Estamos aqui apenas pelo pássaro redemoinho e não buscamos conflitos. Shenfeng cruza os braços e contesta: vocês vieram ao nosso território e ainda têm a coragem de dizer que não estão buscando conflitos? Ele fixa o olhar em Hua e desafia: você até trouxe um deus verdadeiro de alto nível aqui. Vamos começar por ele. Ele avança contra Hua, que esquiva, surpreso, e ele elogia: não é nada mal, conseguiu esquivar do meu ataque? E Hua cogita: preciso deixar claro que estou do lado de Luo Zheng, caso contrário isso pode se complicar. O outro ataca com um chicote e anuncia: pegue isso. Ele captura os homens. E Dongfang Ying lança seu ataque proclamando: fogo nascente do Dao Divino. Wu Huan reage proferindo: extinguir. Uma explosão ocorre. Hua reflete: entendi. Jing Wuhuan deveria estar com Luo Zheng na mansão imortal nos últimos 2 anos e ensinei a Luo Zheng a técnica primordial da espada iniciante. Estou curioso para saber se ele consegue identificar. Em seguida, ele avança declarando: técnica primordial da espada iniciante. Ao reconhecer a técnica, o Huan se surpreende pensando: que? Técnica primordial da espada iniciante? Vi Luo Zheng praticando essa técnica. Ele mencionou que era o legado de Shiyou e que seu melhor amigo o ensinou. Então ele também é um dos Daozis do Santo Xiao? Não esperava encontrar um deles escondido no clã Dongfang. Shenfeng protesta: bastardo, está me subestimando. Não posso acreditar que você teve tempo para ajudar os outros. Diante do ataque, Hua reage ponderando: pelo jeito que as coisas vão, este Shenfeng é muito obtuso para perceber quem sou. Espero que seu irmão mais velho entenda o recado. Por enquanto, vamos encontrar uma maneira de lidar com esses fantoches. E ele recorre ao trovão profundo do Dao Divino, reversão do trovão. Os fantoches ficam descontrolados, e Shenfeng, ao presenciar isso, lamenta exclamando: meus filhotes, dediquei meses a eles. Ele protesta: como você ousa destruir meus fantoches? Vou te matar. Hua inicia sua fuga. Observando a cena, o Huan pondera: não, meu irmão impulsivo vai levar isso a sério. Preciso detê-lo. Wu Huan pensa: se eu parar com pressa, posso expor sua identidade. Vou atacar primeiro. Ele avança, agarrando a espada de Hua e arrastando-o, enquanto expressa: não esperava que o clã Dongfang tivesse um deus verdadeiro de alto nível com tal espada requintada, mas isso é tudo. E reflete: devo separá-los primeiro, para que possa ter a chance de explicar ao meu irmão estúpido. Hua é lançado para longe e cogita: parece que Wu Huan descobriu quem eu sou.
E o irmão exclama: Irmão, por que você quer me ajudar? Acha que não posso vencer um Deus verdadeiro de alto nível? E ele considera em pensamento: Idiota, este homem é amigo do nosso irmão. Você não percebeu a técnica que ele empregou. Ele está do nosso lado, e está infiltrado no clã Dongfeng observando. Então não ataque com muita força. Caso contrário, isso não vai acabar bem. E ele, desconcertado, expressa: Que? Mas ele quebrou meus fantoches. E o outro informa: Ele apenas recorreu ao trovão profundo do Dao divino para dominar os fantoches. Você pode simplesmente restaurá-los depois. E ele reconhece: Ah, então é isso. E o indivíduo do clã Dongfeng se apresenta diante dele, questionando: Dois deuses verdadeiros da grande perfeição lutando contra um deus verdadeiro de alto nível? Como ousam intimidá-lo? O cara protesta. E o santo Taikin grita: O pássaro redemoinho está sendo suprimido temporariamente. É hora de cuidar dos ratos. Ele avança sobre Wu Huan com a palma dourada destruidora da ursa maior. E Wu Huan encara o ataque e grita: Fio de estrangulamento. Uma explosão enorme ocorre. E o outro ataca Shen Feng, exclamando: Fogo nascente Dao divino. Tornado de fogo. E ele cria um escudo com seu fantoche, exclamando: Ei, não me queime. Hua observa e o indivíduo sugere: Tian Jian, deixe estes dois irmãos para o Sênior Taiking. Venha conosco eliminar os clones dos pássaros redemoinhos. Hua concorda e observa, preocupado: Nada bom. Após todos os clones serem destruídos, a atenção se voltará integralmente para os irmãos Gu. Embora sejam poderosos, ainda estão em desvantagem numérica. Mas ele persegue Biao e questiona: O quê? E reflete: Existe um cheiro estranho vindo de baixo. Alguém chega anunciando: Formação dragão de 1000 bestas. Uma besta dourada surge, extremamente imponente. O pessoal observa, completamente assustado, e Hua reflete: É a formação de bestas do Qi roxo do Dao divino, capaz de criar bestas ilusórias a partir do nada, que não são menos poderosas que bestas reais. E ela se aproxima, se desculpando: Desculpe, estou atrasada. Wu Huan percebe e exclama: Juyi! Taikin surpreso cogita: É Han Juyi, por que ela está aqui? Ele, franzindo o senho, considera: Fui descuidado. Pensava que ela estaria ansiosa para reunir seus antigos discípulos após a dissolução do Palácio da Alma Púrpura e criar uma ilha flutuante depois de ser declarada santa o mais rápido possível. Não imaginava que ela ainda estivesse na mansão imortal de Gubei. E ordena: Concentrem-se em destruir as bestas ilusórias e quebrar as formações. Hua corta uma besta ilusória, que se recompõe e ataca. Ele ponderando: Embora essa formação não seja fatal, é muito provável que ambos os lados sofram, e no final, ninguém obtenha o tesouro da floresta de Redemoinho. Um indivíduo é capturado e berra. Outro ataca a besta com fogo e, olhando para Taikin, comenta: Senhor, essa situação não é boa. Nossos irmãos não vão durar muito, e o pássaro redemoinho também vai escapar da armadilha. E ele avalia: Parece que não vamos conseguir obter o tesouro da floresta de Redemoinho com a semi-santa aqui. Vamos recuar agora. E o outro questiona: Como explicamos isso ao Santo Imperador? E Taikin responde: A primeira prioridade do Santo Imperador é fazer os discípulos aumentarem a experiência de combate. Se nossas perdas forem muito pesadas, será pior do que não obter a floresta de Redemoinhos. Voltaremos, informaremos e faremos planos melhores. Ele utiliza a palma dourada destruidora da ursa maior para abrir um caminho e comanda: Retirada. O pessoal começa a se retirar. Shen Feng chega elogiando: Jiui, você é tão poderosa! Você expulsou todos eles assim que chegou. E Wu Huan questiona: Jiui, você deve ter chegado aqui há muito tempo, porque demorou até agora para você agir. E ela revela: Claro que eu queria usar os membros do clã Dongfeng para limpar um pouco os pássaros redemoinhos para nós. E anuncia: Olhe, a maioria dos clones já foram derrotados e o corpo principal ainda está sendo suprimido.
Será muito mais fácil lidar com isso agora. Shen Feng, determinado, comenta. Isso mesmo. Vamos obter o tesouro do pássaro redemoinho o mais rápido possível. Talvez possamos dar um presente de parabéns ao irmão Júnior antes de ele voltar. O outro concorda. Bem, vamos fazer isso. A cena muda para o Prota, que cumprimenta o velho agradecendo. Obrigado por cuidar de mim durante esse tempo. É hora de dizer adeus. O velho faz um barulho de concordância e questiona. Qual é o plano futuro e como podemos ajudar? O Prota esclarece. Não há necessidade de incomodar vocês. Yaner e eu voltaremos à mansão imortal primeiro e depois procuraremos nossa mãe e a levaremos para a mansão imortal. Planejaremos o próximo passo com nossa mãe. O velho deseja. Bom, então cuide-se. O peso do domínio de Deus está sob seus ombros. Adeus. A cena se volta para o esqueleto, que declara: Agora deixe-me ver se você pode se tornar a esperança da raça Novi Li. De volta à mansão imortal, a Ning exclama: Marido, você está de volta? O Prota responde com um som afirmativo. Luo Zheng, você finalmente trouxe a Luo Yan para casa. Quem é esse? Ele responde: Este é o Sr. Yu Taibai, o principal discípulo do meu pai. Ele sempre protegeu minha irmã. Saí há apenas alguns meses. E você já condensou uma centelha divina? Ela confirma. Sim. É uma pena que, por causa das regras da Ardósia, ainda não posso entrar no domínio de Deus. Caso contrário, adoraria viajar com você. Yu Taibai oferece. Se você quer suspender a restrição, posso te ajudar. Fui eu que sugeri a Xing Wei para realizar a troca de sangue com o clã celestial. No entanto, não recomendo que entre no domínio de Deus agora. Luo Yan pergunta surpresa. Hã? Onde está meu sobrinho pequeno? Por que ele não veio? Ning responde. Nianer entrou na cabaça novamente. Não sei o que fazer. Ela se anima. Então ele está lá? Vou brincar com ele. O Prota adverte. Tenha cuidado com o Nianer. Aquele fedelho é conhecido por chantagear as pessoas. Ela, radiante, garante. Irmão, não precisa se preocupar. O Prota gestualiza para Yu Taibai e propõe. Vou levar o Sênior e o Taibai para a ala da frente para descansarem. Ele sugere. Você não precisa me chamar de Sênior. É desconfortável. Sou discípulo do seu pai e da mesma geração que seus irmãos. Ele concorda. Tudo bem, irmão Taibai. Vou me organizar com minha família e depois podemos partir para encontrar minha mãe amanhã. Ele concorda. Tudo bem. O Prota reflete. Irmão Sênior, Jing Wu Huan e Jiu Yi não estão aqui. Eu me pergunto como está indo o progresso deles. No dia seguinte, reunidos, o Prota se desculpa. Desculpe, mal voltei e já preciso partir novamente. É raro o dia em que até Nianer está aqui para me ver partir. Ele, um pouco constrangido e sorrindo, brinca. Esse é o jeito certo de fazer as coisas, né, titia? O Prota pensa. Não sei que método Yaner usou, mas Nianer está bastante obediente. Um barulho ecoa, o Prota exclama e sombrio questiona. Que som é esse? E o Taibai analisa. Julgando pelo volume do som, posso dizer que está vindo de 30 mil milhas de distância da mansão imortal. Esse é o centro da floresta de Redemoinho. O Prota questiona. São eles? E o Taibai especula. Talvez eles tenham encontrado um obstáculo. E o Prota questiona. Eles precisam da nossa ajuda? E o Taibai responde. Não, nosso assunto é mais importante. O Prota tenta argumentar. Mas eles... E o Taibai o interrompe, afirmando. Meu mestre é seu mestre. Meu mestre e seu mestre já consideraram a possibilidade de falha. Não é sua preocupação. Então, uma luz surge e Huang aparece diante deles. O Prota cumprimenta. Irmão Sênior. E se dirige a Yu Taibai. Irmão Taibai. Faz tempo que não nos vemos. Não esperava que voltasse com meu irmão Júnior. Como está a situação atual? Yu Taibai informa. Foi um sucesso. Wu Huan indaga. Isso é bom. Como está? Yu Taibai questiona. E do seu lado? Como estão as coisas? Wu Huan revela. Está bastante complicado.
Infelizmente, Jiuyi nos ajudou a deter os pássaros redemoinho, que parecem ter evoluído durante este ano. O mestre não previu isso. Yu Taibai oferece: posso ajudar, mas preciso levar Luo Zhen a algum lugar primeiro. Fazendo um gesto com a mão, Wu Huan sugere: melhor você cumprir seu dever primeiro. Não preciso da sua ajuda agora. Yu Taibai sorri, se voltando para o prota. Vamos lá, ele é teimoso. Voltarei para ajudá-lo depois de te levar. O prota concorda. Tudo bem, vamos então. A cena muda para perto da vila da família Tai. Um buraco é aberto e o prota observa, comentando: isto é... Yu Taibai explica: é uma bandeira de formação de ilusão. Não queremos que outros deuses verdadeiros saibam que estamos aqui. Vamos, desçamos. Algum tempo depois, descendo, Yu Taibai anuncia: a camada de rocha está terminando e estamos prestes a entrar na camada de sílax. Ele prepara um soco e abre mais um buraco. O prota admira: tão forte. Yu Taibai instrui: fique perto de mim. Vamos atravessar a camada de sílax e abaixo está a camada de pedra macia. O prota pisa e concorda. Tudo bem. Yu Taibai esclarece: embora a camada de pedra macia não seja rígida, é extremamente flexível. O prota reconhece: nós alcançamos o subterrâneo profundo, não é? Yu Taibai confirma: claro, se descermos mais, alcançaremos o magma de fogo letal, que nem os santos serão poupados se caírem nele. O prota impressiona-se: é tão poderoso? Yu Taibai explica: essa é a energia mais pura no domínio de Deus e também a base para sustentar todo o domínio. Não é surpresa o que pode fazer aos santos. Eles concluem que não encontraram nada ali e decidem procurar em outro lugar. Enquanto partem, o prota olha para trás e Yu Taibai pergunta: o que foi? O prota sente algo. Aqui, eu posso sentir a lama. Está atrás dela. Yu Taibai pede: recue um pouco, e com um soco abre um buraco. O prota se surpreende. É a caverna. Essa caverna realmente se move pelo terreno. Yu Taibai avisa: só por segurança, entrarei primeiro. Depois você me segue. O prota concorda. Tudo bem. Ao ver a lama fugir, o prota incentiva: é isso, não deixe essa coisa escapar. Yu Taibai a captura, e uma criatura extremamente grande surge acima deles. Yu Taibai alerta: nada bom, essa caverna é uma armadilha. O prota segura o olho e reflete: a última vez que consegui ver a mãe através desse olho. E chama: mãe, sou eu, Luo Zheng. A cabeça dela surge e ela abre os olhos, exclamando. Em seguida pensa: meu filho, ele está de volta. Observa uma memória na testa dele e questiona-se: quando deixei uma memória na testa dele? A memória desloca-se diretamente para o olho e, ao absorvê-la, pensa: aconteceu que pedi isso a ele. Ele já obteve o legado da discussão do Dao. Ela esboça um sorrisinho e reconstrói seu corpo, declarando: recuar. Ao proferir estas palavras, os monstros desaparecem e o prota afirma: funcionou. Minha mãe sabe que estamos aqui. E Yu Taibai concorda. Isso é bom. Uma explosão ocorre e ela aparece. Yu Taibai a cumprimenta a senhora. Ela expressando gratidão: obrigado por seu trabalho árduo trazendo Zenger aqui, você mesmo. E ele responde: é meu dever. O prota olha para ela e chama: mãe, e ela responde: Zenger, venha comigo. O prota concorda e Yu Taibai comenta: Luo Zheng, ainda preciso cuidar da floresta do redemoinho, então vou lá dar uma olhada. E o prota propõe: então vou mandar você voltar para a mansão imortal primeiro. E o Taibai se despede: senhora, me despeço. E ela aceita. Tudo bem. A cena exibe os pilares com algumas faces. O prota observa as lamas e questiona: mãe, o que são esses seres? Como podem se mover através das pedras? E ela explica: esses são meus guardas, são os espíritos de pedra que plantei. Receberam a graça dos deuses antigos e possuem poderes inimagináveis. Até mesmo Yu Taibai pode não ser capaz de manipulá-los. O prota comenta: não me admira e reflete:
Se eles têm o poder para rivalizar com o irmão Taibai, então são quase iguais a um santo. Ao chegarem diante de um local ardente, com uma mesinha e 2 cadeiras, ela instrui: sente-se, e o prota responde: tá. Depois de se acomodar, ela revela: seu pai é corajoso. Ele se arriscou em uma aposta e no final estava certo. Se ele tivesse acatado minha sugestão e te entregado você e Yaner para treinamento, temo que você não teria despertado os 1000 domínios sânscritos. Não importa quão extraordinário fosse no domínio de Deus, você estaria limitado a ser um santo. Você precisa superar esse limite. E o prota questiona: é mesmo? Mas é justamente por cultivar a técnica secreta do caos primordial que permaneço como um Deus verdadeiro de nível inferior, sem alcançar o estágio dos santos. E ela argumenta: não pode ver dessa forma, afinal, um vassalo é um vassalo, e o caminho de depender dos outros tem um fim. Seu próprio caminho pode levar você mais longe e abrir possibilidades ilimitadas. O prota indaga: vassalo? Está dizendo que os santos são vassalos? E ela confirma: sim. Não apenas os santos. Todos os seres no domínio de Deus que cultivam a essência verdadeira são vassalos. Os seres do mundo interior dos santos são vassalos dos vassalos. Mesmo que atravessem a montanha santa e se tornem santos, ainda precisam vincular seu universo ao domínio de Deus. E o prota relata: mas meu mundo interior não conseguiu se expandir até agora, e meu cultivo está estagnado. Vim aqui desta vez para buscar uma solução. E ela questiona: você precisa de escuridão espiritual, correto? O prota confirma: sim, mas não importa quanto consiga, é sempre limitado. E ela esclarece: a técnica secreta do caos primordial que seu mestre lhe ensinou não está completa. Esse método de cultivo incompleto não explica como obter a escuridão espiritual. Na verdade, você já a possui em seu mundo interior. E o prota surpreende-se: está no meu mundo interior? E ela assegura: exato. Mostrando a moeda, ela explica: essas trevas espirituais vêm realmente das moedas marciais de Deus. No início do domínio de Deus, o clã Li dominava todo o domínio. Naquela época, as moedas marciais tinham 2 funções: cultivar a escuridão espiritual para o cultivo e estabelecer as regras do domínio. E o prota compreende: entendo. Não é à toa que eu não sabia como cultivar corretamente. Foi um mal-entendido o tempo todo. E ela continua: aqueles que cultivam com a escuridão espiritual são todos seres superiores que abriram o domínio do sânscrito. Mas então, o povo Li foi quase completamente exterminado, e os verdadeiros deuses do domínio de Deus não conseguiram avançar para os níveis de seres superiores. Assim, as moedas marciais de Deus passaram a ser usadas apenas para modificar as regras. Você despertou os 1000 domínios sânscritos há muito tempo. E agora, posso ajudá-lo a superar seus obstáculos. Mas você ainda precisa aprender o caminho para nutrir a escuridão espiritual. Está pronto? O prota afirma: sim. E ela orienta, apontando para ele: vão. As lamas avançam em direção ao prota. E ele exclama, absorvendo-as. E ela pergunta: você pode me deixar ver seu mundo interior? O prota concede: claro, pode olhar. Eles se veem então imersos no mundo interior, sob uma chuva de lama. Ela observa o céu, vendo das estrelas e comenta: 9 estrelas divinas? Essa fonte de força é tão abundante. Isso deve ter sido obra de algum santo que te ajudou a forjar as 9 estrelas, não é? O prota esclarece: 3 delas são um pouco incomuns. Realmente fornecem a fonte de força diretamente. A fonte de força vem do santo Tatoldov. Ela se aproxima da centelha divina e questiona: esta é uma centelha divina de múltiplas camadas? Com pelo menos 300 daus divinos, como você consegue absorver tantos daus divinos? Parece impossível. E o prota explica: meu pai me deu uma régua, conhecida como a régua do infinito. Foi com ela que absorvi o potencial interno do dao divino. Ao escutar isso, ela reflete: régua do infinito. Não é de admirar que meu marido estivesse tão confiante. Ele te deu a régua do infinito para absorver os 3000 daos divinos e alcançar o plano mestre do dao divino,
fazendo seu mundo interior muito mais parecido com o domínio de Deus. Ele quer que você conquiste o controle do domínio de Deus. Essa é sua ambição. Surpreso, o prota exclama. Isto, e ela, um tanto frustrada, revela. Deve haver algum segredo sobre meu marido que nem eu conheço. Eu pensava que essa régua do infinito não estivesse mais no domínio de Deus. E o prota, um tanto sem jeito, sugere. Talvez ele tenha conseguido depois que você foi para o subterrâneo, e ela considera. Isso não importa mais. Já que expandiu seu mundo interior a esse ponto, você deve absorver rapidamente essas trevas espirituais. O prota concorda. Tudo bem. Mostrando uma nuvem extremamente grande, ela oferece. Vou deixar algumas trevas espirituais para você continuar cultivando seu mundo interior. Você só precisa utilizar as moedas marciais de Deus para continuar alimentando-as. Com moedas marciais de Deus suficientes, o número de trevas espirituais aumentará. E o prota confirma. Tudo bem. E reflete. A terra proibida é meu corpo também produzirá continuamente as moedas marciais de Deus. Dessa forma, o ciclo será contínuo e autossuficiente. Antes, era um esforço imenso obter um pequeno pedaço de escuridão espiritual. Mas agora, escuridão e espiritualidade são praticamente infinitas. O prota faz um gesto com a mão e exclama. Nuvem de espadas, condensem. Observando, ela deduz. Vejo que Zenger se especializou no Dao Divino Corte de Emoção. O Turtle Dove deve ter encontrado o legado do meu pai na Santa Montanha. A régua do infinito também foi obtida lá. Agora entendi. O plano mestre do Dao Divino foi uma das habilidades divinas mais poderosas do meu pai, mas não pôde ser ativada mesmo após compreender os 3.000 Dao Divinos. A única maneira de utilizá-lo foi através do Dao Divino Corte de Emoções. Agora que Zenger obteve a régua do infinito e se especializou no Dao Divino Corte de Emoção, não pode ser coincidência. É provável que, ao conseguirem a régua do infinito, também receberam instruções. Está tudo conforme as instruções do meu pai? Ela balança a cabeça, pensativa. Deixa pra lá. Quando meu marido for resgatado, tudo vai ser revelado. Por agora, devo me concentrar em como o Zenger está progredindo. Observa enquanto a fumaça começa a se aglomerar e dirigir-se para a centelha divina. E o prota relata. Meu mundo interno começou a se expandir e exclama empolgado. Avançar. Então ele sente algo e reflete. O que está acontecendo? Minha cabeça está queimando. Parece que centenas de habilidades divinas foram implantadas na minha mente. Embora a régua do infinito possa absorver habilidades divinas, em sua maior parte por meio da centelha divina, eu não poderia utilizar todas elas devido ao meu nível de cultivação ser insuficiente. Agora entendi. Foi como quando utilizei a régua do infinito para absorver o Dao divino do Ki Púrpura. Apesar de ter absorvido, eu não conseguia manejá-lo livremente como Han Jiu-Yi. Só conseguia aplicar as técnicas de modelagem de energia mais elementares. O primeiro dos 3 níveis do Dao divino não é restringido pela centelha divina, mas o seguinte sim. Portanto, devo prosseguir avançando e assimilando cada vez mais habilidades divinas. Com a evolução da minha cultivação, também consegui desfazer as amarras que me impediam de assimilar centenas de habilidades divinas. Compreendi todas de uma só vez. Os sânscritos surgem e o prota anuncia, entusiasmado. Meu mundo interno está se expandindo novamente. 1000 milhas, 10.000 milhas, 1 milhão de milhas. E ele pondera. Meu mundo interno expandiu-se tanto que um novo continente surgiu. Este novo continente é maior do que todos os outros continentes juntos. Isso é incrível. Ele se dirige à mãe e pergunta: Mãe, quanta escuridão espiritual ainda temos? E ela orienta: Zenger, apenas continue absorvendo. Você pode evoluir até se tornar um deus verdadeiro de alto nível. E ele concorda. Tudo bem. E cogita. Com essas escuridões espirituais, posso continuar ampliando minha cultivação. Então serei capaz de enfrentar a aliança. A cena se desloca para a ilha flutuante do clã Dongfang. A esposa de Hua questiona: Jovem mestre, você retornou? Como foi sua jornada à Terra Proibida? E Hua revela:
Não correu bem. Os irmãos Gu e a subsanta do clã Han interferiram na nossa batalha contra a besta sagrada. Com o intuito de nos proteger, o Sr. Tai Qin ordenou nossa retirada. E ela reflete: bem, não deve ser um problema que vocês não tenham conseguido. Afinal, a floresta do redemoinho nunca foi dominada. Eles certamente levarão tempo para conquistá-la. Não é algo que se realiza de um dia para o outro. Hua emite um som de concordância. Alguém chega de anunciando. Tianjian, o santo imperador, requisita sua presença. Hua reflete. Dongfang Chunjun quer me ver? Será que fiz algo errado? E responde. É uma honra ser convocado pelo santo imperador. Partirei imediatamente. Ao chegar ao palácio, Dongfang pensa. Dongfang Chunjun é quem comanda tudo aqui. Entrando, Chunjun o saúda. Tianjian, e ele responde. Ao seu dispor, senhor. Levantando-se, Chunjun elogia. Tai Qin me relatou a situação. Fui informado de sua excelente atuação na floresta do redemoinho e de seu enfrentamento com os irmãos Gun. Hua modestamente declara. Não mereço os elogios do santo imperador. Apenas fiz o meu melhor. Chunjun encoraja. Não minimize seus feitos. Estou ciente de sua vitória na Arena das Lendas. Dongfang Ying também ressaltou seu talento, mencionando que sua habilidade na esgrima talvez supere a do clã da espada. Hua expressa. Não me atrevo a me vangloriar. Chunjun prossegue. O assalto à floresta do redemoinho não foi um sucesso, mas isso estava dentro das expectativas. Os irmãos Gu estão na mansão imortal. Nossos discípulos poderiam superá-los, mas a um custo terrível. Veja essa batalha como um teste. Nosso objetivo principal é tomar a região do demônio do abismo, uma tarefa milhares de vezes mais árdua que dominar a floresta do redemoinho. Sem preparo impecável, é uma missão sem retorno. Como você sabe, apenas verdadeiros deuses de grande perfeição podem governar as terras proibidas. Tai Qin seria o candidato ideal. Porém, os tesouros do clã Dongfang são preciosos demais para tal aposta. Convoco-o aqui para perguntar se está disposto a unir-se a mim nesta missão de conquistar a região do demônio do abismo. Hua pondera. O Sr. Tai Bai mencionou que a região do demônio do abismo é a área que o clã Dongfang mais almeja. Ele me aconselhou a ficar atento às suas ações relacionadas a isso. Finalmente terei a oportunidade de me infiltrar nos planos do clã Dongfang. Além de absorver as ardósias para utilizá-las em um momento crítico, preciso conquistar a confiança de Dongfang Chunjun. Ele se inclina afirmando. Seguirei vossas ordens, santo imperador. Chunjun adverte. Contudo, os demônios da região do demônio do abismo não apenas são extremamente poderosos, como também instigam terror no coração e mente das pessoas. Espero que se prepare com cuidado. Hua argumenta. O medo surge do desconhecido. Quanto mais dominamos o desconhecido, menos temor sentimos, seja o que for. Chunjun se surpreende. Não esperava que tivesse tal visão sobre a região do demônio do abismo. Hua sugere. O poder da fé absorvido pelo abismo não passa da imaginação coletiva. Mas a imaginação tem seus limites. Podemos compreender o poder dos demônios se entendermos os temores das pessoas no domínio de Deus. Proponho que, inicialmente, tentemos descobrir a origem do medo no domínio de Deus. Assim, podemos transformar esses temores em nossa força de fé, adaptando-nos gradualmente e aumentando as chances de dissipar os medos. Ele comenta. Bem, é uma boa sugestão. Providenciarei a construção de um reino secreto que imite a região do demônio do abismo. Você deve percorrer todo o domínio de Deus, coletando os diferentes tipos de fontes de medo. Então, as estátuas podem ser construídas imitando cada um dos medos, e os discípulos as utilizarão para treinar. Hua responde, sim, senhor. Ele sugere, se desejar, pode contar com a ajuda de alguns verdadeiros deuses de grande perfeição. Você é responsável por coletar as fontes de medo. Hua rejeita. Não precisa incomodá-los com isso. Estou habituado a agir sozinho. Posso completar a missão sem ajuda. O santo imperador não precisa se preocupar comigo. Observando Hua, ele assente. Então você pode ir. E Hua afirma. Sim, senhor.
Ao sair, ele reflete: de agora em diante, preciso ser mais cauteloso, pois se for exposto, eu estarei condenado. Do lado de fora, a esposa dele questiona: jovem mestre, por que parece tão preocupado? O Santo Imperador lhe delegou alguma tarefa complicada? E ele explica: o Santo Imperador me incumbiu de participar do ataque do clã Dongfang à região do Demônio do Abismo. Ele também solicitou minha ajuda para criar um reino secreto que simulará a região do Demônio do Abismo. Ela se espanta e pergunta: a região do Demônio do Abismo é muito perigosa. Tem certeza de que deve ir? E Hua confirma: é meu dever. E ela indaga: como será essa imitação da região do Demônio do Abismo? Precisa da minha ajuda? E ele detalha: para simular perfeitamente a região do Demônio do Abismo, preciso coletar fontes de medo das pessoas para transformá-las em imitações construídas com o poder da fé. Essas imitações representarão os demônios da região abissal. Também preciso coletar informações sobre as ardósias em todo o domínio de Deus. Posso realizar ambas as tarefas simultaneamente. E ela se oferece: jovem mestre, sou bastante habilidosa em coletar informações, então vou ajudá-lo. Concentrar-me-ei em registrar as histórias das pessoas enquanto você busca as ardósias, está bem? E ele agradece: está bem, obrigado. Ela, animada, expressa: fico feliz em poder ajudar. E com uma ideia sugere: a propósito, jovem mestre, você não tem alguns amigos no domínio de Deus? Podemos começar por eles. Com suas informações, talvez possamos iniciar de maneira mais tranquila. E ele concorda: está bem. Então farei os preparativos para irmos à Cordilheira do Trovão Profundo amanhã para encontrar Dugu, e de lá seguiremos para o domínio do esplendor. Teremos muito o que fazer nesta viagem. Acha que dá conta? Ela garante: não se preocupe, jovem mestre, consigo sim. E ele adverte: será árduo para você, prepare-se. Olhando para o céu, ele pondera: seria ótimo se encontrasse mais daoses nesta viagem. Se nos unirmos, talvez possamos elaborar um plano melhor. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!